Atos capítulo 23, onde estaremos meditando na palavra essa noite. Pretendo compartilhar esse ensino em 20 minutos, vamos ver se eu vou conseguir. Como é que é o nome do Salvador do apóstolo Paulo? Jesus. Mas, curiosamente, eu quero falar de um outro Salvador dele também. Não que salvou a alma dele do inferno, ou o espírito dele do inferno, mas que foi usado por Deus para salvar ele de uma morte. Atos capítulo 23, e vou estar lendo a partir do versículo 12. Vamos lá. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nesta conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração e foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim, ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro chamou-me, pediu-me que te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentastes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber, enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: preparem-me um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9h. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Amém, queridos? Até aqui quero refletir com os irmãos a respeito desse texto bastante interessante e que contém aqui umas importantes peculiaridades. Paulo, voltando já de sua 3ª viagem missionária, se encontra em Jerusalém. Os judeus, ao perceberem ele ali, voam nele, a fim de prendê-lo e matá-lo, porquanto de toda a repercussão que o evangelho estava tendo, o mundo afora, a partir de suas pregações, entre os judeus inclusive. E tamanho era o ódio desses judeus que eles estavam se organizando, fazendo uma arapuca para matarem o apóstolo Paulo. 40 deles fizeram até um propósito de jejum, uma greve de fome, na verdade, que não comeriam enquanto não matassem Paulo. Como ele estava sob a cautela dos romanos, as autoridades judias, junto com esse grupo, teve uma ideia: não, vamos pedir que Paulo seja ouvido aqui entre nós judeus, seja inquirido, para adquirirmos informações do que aconteceu, mas quando isso acontecer, a gente mata ele.
Só que tem uma peculiaridade. Enquanto estava tendo essa trama de morte, de assassinato de Paulo, havia um sobrinho de Paulo, um rapaz, possivelmente entre 13, 14 e 20 anos, um adolescente, talvez da idade da Luane, que ficou sabendo da fofoca, ficou sabendo o que aconteceu. Ele corre então lá onde Paulo estava preso, conta para Paulo o que ele ouviu que iria acontecer. O apóstolo Paulo então chama o centurião, diz o que aconteceu e pede para que esse jovem fosse levado para o comandante. Foi isso que aconteceu, e o rapaz, diante do comandante, repete as alegações. O comandante vê que realmente era um fato verídico, e essa trama de assassinato do apóstolo Paulo não dá certo, porque então o comandante ordena que Paulo fosse levado para Félix em Cesareia, e isso sob a guarda de inúmeros soldados. Mas eu tenho algumas considerações para compartilhar, importantes considerações para compartilhar com os irmãos a partir desse texto. Primeira coisa que me chama a atenção, como é que esses judeus conseguiam ter um coração tão duro, a ponto de desejar a morte, de planejar a morte do apóstolo Paulo. Mas eu vou falar, se hoje fosse meio que permitido o assassinato de crente, teria muito assassinato. Existem muitas pessoas que hoje não matam com medo de prisão, mas o desejo, ainda hoje, existem muitas pessoas cujo coração está cheio de ódio contra o próximo, contra um apóstolo Paulo, que a única coisa que fazia era o bem, era pregar o evangelho. E eu posso sentar aqui e apontar o dedo para as pessoas lá fora que estão cheias de ódio, mas eu também tenho que olhar para dentro de mim e não permitir que semelhante ódio se instale no meu coração. Todos nós, tá, queridos? Todos nós. E aqueles homens, eles fazem um plano infalível, igual o do Cebolinha. Um plano infalível contra o Paulo, um plano perfeito, impossível de Paulo se safar. E Paulo sequer sabia dessa trama. Olha que curioso. Como é que você vai se defender de uma coisa que você sequer sabe? Às vezes, queridos, você pode não estar sabendo, mas Deus está sabendo de tudo. E é interessante que a palavra que a Joyce trouxe antes de mim está em harmonia com essa pregação aqui. Quando ela disse de um Deus que nos protege do terror noturno, de praga que voa de dia, de meio-dia, de manhã para tarde, de manhã para bem cedo. Mesmo quando você não está vendo, mesmo quando você não está percebendo, Deus trabalha em nosso favor. Então Paulo já estava numa situação difícil, que ele estava preso, e ainda, teoricamente, pior ainda, agora o pessoal queria matar ele. E quando eu olho para situações assim, como a de Paulo, eu reflito quando mesmo pessoas fiéis passam por prisões, perseguições, dores, ofensas e limitações. Mesmo você sendo um apóstolo, mesmo você fazendo tudo direitinho, porque a nossa lógica humana é o quê? Se eu sou fiel, eu não posso sofrer. O fiel não tem que sofrer. O dizimista não pode bater carro. A nossa lógica é assim, mas eu sou dizimista. Como assim eu vou ter que pagar multa? Como assim eu vou ter revés financeiro? Eu sou uma pessoa boa, como é que eu vou passar por isso e aquilo outro? Mas não é bem assim. A gente passa como o próprio apóstolo Paulo. Acontece de pessoas nos odiarem e até mesmo planejarem o mal,
E de uma certa forma, Paulo, preso, não havia nada que ele pudesse fazer, mas nada fugia ao controle do Senhor. Agora, se existia algo que Paulo não podia fazer porque estava preso, existia algo que ele podia fazer, mesmo preso, que é cantar e orar ao Senhor. Ele já havia feito isso outras vezes e Deus havia intervindo. E queridos, em meio às dores, em meio às lágrimas, sente, joelhe ou em pé, mas cante, ore ao Senhor. E o louvor é uma importante arma. Quero ensinar essa arma para a irmã Leide. Em meio às lutas, independente da sua afinação, você cantar 1, 2, 3 canções, 4 canções, de madrugada que seja, de tarde ou quando não tiver ninguém em casa, mas cantarmos e adorarmos ao Senhor, orarmos ao Senhor em meio às dificuldades. Agora, mesmo naquele cenário difícil, certamente, naquela prisão nós encontraríamos um Paulo confiante. Confiante no Senhor. E o Senhor também espera que nós tenhamos confiança nele. Porquanto que ele era um homem que ouvia a voz de Deus. E essa voz nos acalma, voz que igualmente já o havia alertado. Essa não era a primeira prisão que Paulo havia passado. E de alguma maneira as prisões passadas, de alguma forma lhe mostraram que o Senhor tinha cuidado dele. Que também devemos olhar para trás. Problemas, lutas, dores, doenças que nós enfrentamos. E o Senhor esteve conosco, nos deu vitória. E esse olhar para trás nos deve encher o coração de confiança, dizer, vale a pena continuar confiando no Senhor e termos segurança nele. O Senhor já havia intervindo antes. E essas convicções, querido, vou falar aos irmãos, essas convicções, essa convicção no Senhor, em alguma medida, ameniza o nosso sofrimento hoje na tribulação. Os irmãos concordam ou não? A convicção no Senhor, a fé no Senhor, de uma certa forma não nos tira da tribulação completamente, mas nos traz tranquilidade, um nível de tranquilidade e paz em meio às tribulações. Mesmo que não tire o sofrimento completamente. Até porque é natural que nesse mundo tenhamos aflições. Agora, em meio aos sofrimentos, recorremos ao Senhor. Agora, é interessante que dessa emboscada especificamente, Deus estava livrando o apóstolo Paulo. Por mais que houve a intervenção do jovem, eu vou falar, mas foi agir de Deus. E aí onde eu falo desse menino, do sobrinho de Paulo, a única referência bíblica sobre um familiar do apóstolo Paulo está nesse texto, falando do filho da irmã dele. Eu vou chamar, qual o nome? A Bíblia não diz o nome desse menino, mas qual o nome que os irmãos acham que a gente podia dar para esse menino aqui, só para ilustrar aqui? Quer alguém dar uma sugestão? Vamos chamar ele de Gabriel? A Bíblia não diz, eu vou inventar aqui. Digamos que esse sobrinho de Paulo se chamasse Gabriel. E ele ficou sabendo dessa conspiração. Talvez ele, um adolescente que era, conversou com outro adolescente e essa informação vazou. Um outro adolescente, filho de um desses 40. E nós vemos aqui um adolescente, um jovem, atento. E eu posso falar para a jovem que está aqui, do lado da irmã Leide. Eu posso falar para os jovens que eventualmente ouçam essa pregação aqui online. Mas eu quero falar também aos irmãos que estão aqui uma coisa especificamente.
O apóstolo Paulo sendo salvo por um jovem. E quero falar aos irmãos que nós, queridos, e eu repito, e talvez eu fique nessa cantiga de grilo por algum tempo, nós precisamos orar pelos nossos jovens. E nossa igreja precisa acolher a juventude, os jovens e os adolescentes. E eu falei ontem lá em casa que o púlpito não tem que ser um lugar só do adulto, do mais velho. O serviço, o envolvimento, o trabalho. E eu quero cada vez mais incentivar os irmãos não só a orarmos pelos jovens, mas nos alegrarmos cada vez que nós virmos jovens e adolescentes aqui nessa igreja. Cada vez que você vir um adolescente pegando um microfone, um jovem mexendo numa cadeira, mexendo no som, fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, ainda que impreciso, no púlpito, onde quer que seja, mas a nossa igreja precisa ser uma igreja de jovens, precisa ser uma igreja onde os adolescentes, onde as crianças são envolvidas. Os irmãos concordam comigo? Amém, queridos? Vocês estão... Eu quero que os irmãos se conectem comigo nesse sentimento que eu estou tendo. Esse jovem aqui, ele estava atento para acontecimentos que estavam acontecendo, da relevância, e ele estava perspicaz. E eu oro para que a nossa juventude, isso se aplica a todos nós, adultos mais velhos, mas que estejam atentos quando coisas sérias estão acontecendo. Porque às vezes há algo muito sério acontecendo e um percebe e o outro não. Aquele jovem percebeu que a coisa era séria. Uma adolescente que eu conheço, ela falou para a mãe, nossos colegas hoje estavam fumando maconha no colégio. E ofereceram para ela. Irmãos, isso é uma coisa séria. Isso é uma coisa. E ela disse não. Ela disse não e ainda contou para a mãe ainda. Fica à vontade para falar esse assunto com a mãe. Às vezes existe uma portinha para algo muito sério, negativamente, algo muito, que pode trazer muita destruição, e nós precisamos, nossos filhos, nossos jovens, eu oro. O Christian essa semana saiu com os colegas dele que não são crentes. Eu não posso proibir o Christian de se relacionar com um colega do colégio que não seja crente. Ele tem que se relacionar. E ele sai de casa, eu instruo, converso, mas eu oro tanto para que ele tenha a percepção do que é certo, do que é errado. E aquele jovem percebeu, e ele se posicionou, percebeu que ele precisava agir sem que ninguém mandasse, e ele foi até o apóstolo Paulo. Ele foi até o seu tio. Ele concluiu, cara, eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa. Irmãos, o pastor Jair pode chegar em você e pode dizer, você tem que fazer alguma coisa. Mas não chega nem aos pés de você mesmo concluir e dizer, eu tenho que fazer alguma coisa. Às vezes eu posso pegar pelo seu colarinho e querer te dizer que você tem que fazer alguma coisa. Mas é muito diferente você mesmo concluir. Eu percebi, eu sinto essa necessidade. Está vago, alguém precisa fazer, eu vou fazer isso. Isso é na obra do Senhor, isso é em N lugares. N lugares. E ali ele age em favor do seu tio, que estava próximo da morte, da mesma forma que também nós temos ao nosso redor um grande número de pessoas à beira da morte eterna. E nós precisamos intervir. Esse jovem foi corajoso de ir lá no presídio, ou lá no destacamento ali onde o apóstolo Paulo estava. E existem jovens que têm coragem, são corajosos para o que é errado, para o mal, às vezes para a droga, para o crime,
Por que não coragem também para pregar o evangelho, para fazer o que é correto? E ele, de uma certa forma, se expôs, não teve problema com isso, e foi até onde Paulo estava. Ele foi um socorro ao aprisionado, um socorro para aquele que estava preso. Eu poderia perguntar aos irmãos aqui se alguém aqui já visitou alguém preso. E nós temos instruções de Cristo Jesus. Estive preso e foste me visitar. É difícil, né, irmãos, visitar alguém preso. Recebemos aqui na nossa igreja há 1 mês atrás, 2 meses, um norte-americano, só falava inglês. Saiu dos Estados Unidos para cá e estava aqui na nossa igreja. E ele diz que Deus mandou ele visitar os presos aqui no Brasil. Vocês acreditam nisso, queridos? Aí ele veio, ficou um tempo visitando os presos e voltou para os Estados Unidos. E às vezes nós aqui não visitamos. Eu trago esse caso tão chocante, relacionado aqui com o que a gente está, com a temática da pregação, para a gente refletir um pouco. A igreja precisa ser uma comunidade em que nós se importamos com aqueles que estão aqui, com aqueles que estão presos, com o carente, com o necessitado. Deus se importa, nós também precisamos nos importar. E quão maravilhoso é a igreja que há esse sentimento. Ele vai até Paulo conversa com ele, instrui o jovem, ele ouve as instruções, aceitou falar com o comandante, não teve medo. E nessa nossa caminhada envolve ouvirmos as instruções das pessoas que Deus coloca na nossa vida. O comandante acreditou no jovem. Você consegue imaginar isso? Um comandante romano, um centurião, ouvindo um menino, não sei, de 15, 16 anos, falando algo, mas nos olhos daquele menino havia convicção e certeza. E as pessoas olharem para cada um dos que estão aqui, e depois de você falar, depois de você pregar, as pessoas terem a convicção de que o que você está falando é verdade. O comandante, movido por Deus, se importou com Paulo, o comandante diligenciou na proteção de Paulo e Deus livrou Paulo. Nessa ocasião, ele enfrentaria muitas coisas ainda, mas nessa ocasião Deus livrou. E eu quero agora fazer 2 orações, irmãos, pelos Paulos que estão presos. Talvez você enfrentando um momento de algemas que precisa de libertação. Mas eu tenho também uma segunda oração pelos nossos jovens, para que Deus levante jovens aqui na igreja, adolescentes, os que aqui estão e outros mais, para que da mesma forma que esse jovem fez algo extraordinário, que os nossos jovens e adolescentes sejam extraordinariamente usados pelo Senhor. Podemos fechar os olhos? Pai querido, oro por mim e pelos meus irmãos, para que aquele que hoje está preso por algemas, seja, Deus, por ti liberto, abençoado, em nome de Jesus. Como a fala daquele jovem, até Paulo, fez com que diversos acontecimentos sucedessem, orientações, decisões, falas, até uma salvação, na verdade um livramento de morte. Oro, ó Pai, para que a partir de hoje, de uma oração aqui nesse lugar, Tu, Senhor, faça coisas maravilhosas serem desencadeadas em nossas vidas. E oramos, Senhor, também pelos jovens de nossa igreja, para que
Tu possas, Senhor, operar através da vida deles coisas extraordinárias. Que através, Senhor, do testemunho deles, da postura deles, da percepção deles, prisioneiros sejam salvos da morte. E Tu, Senhor, que as coisas fluam para a Tua vontade, para que Teu nome seja glorificado, Senhor. Desperta em nossos jovens essa percepção, Senhor, de verdades espirituais. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.